Pessoal, trabalhar aqui uma questão de conjuntos, tá? Retirado do livro de álgebra do IESE 72, beleza? Uma questão aqui muito interessante, tá? Que eu acho que facilmente poderia cair ali em Colégio Naval e Picar. Então, vamos lá. A questão pede que a gente determine o menor, atenção para esse detalhe, né? O menor número natural, x, de modo que o 1260 vezes x seja um tal número natural n elevado ao cubo. Tá. Aí a gente já trava um pouco, porque a gente tem duas incógnitas, né? Se fosse apenas uma, mas a gente tem duas incógnitas aqui. Então a gente vai ter que entender aqui alguns conceitos sobre números naturais, tá? Por isso que eu disse que a questão é de conjuntos, e não de equações exponenciais, por exemplo, por causa do n ao cubo ali, né? Vamos lá. Vou escrever a equação aqui. 1260 vezes x é igual a n ao cubo. Como estratégia aqui, eu vou tirar esse n ao cubo, vou levar os dois lados por raiz cúbica, tá? Então raiz cúbica aqui e outra raiz cúbica, tá? Então a gente vai ter que n é igual a raiz cúbica de 1260 vezes x. Beleza, vamos analisar aqui algumas coisas. Vamos analisar aqui. Uma raiz cúbica aqui dentro pode ser negativo? Pode. Pode ser negativo. Por exemplo, uma raiz cúbica de menos 1, por exemplo. É menos 1, tá? Porque menos 1 vezes menos 1, 1 vezes menos 1 novamente, menos 1. Então, a raiz cúbica, quando o número aqui ele é ímpar, tá? Ele admite o racionalizando aqui negativo. Só que nesse caso aqui, esse número não pode ser negativo porque o x é natural. Então o x ele é necessariamente um número positivo. Tá? E ele não pode ser zero. O x não pode ser zero. Por mais que a questão não tenha falado aqui que o x não poderia ser zero, o n não permite isso, porque o n são os naturais positivos, né? Diferente de zero aqui. Então, necessariamente o x ele é maior que zero. O x é diferente de zero, né? Que já está dito aqui em cima, certo? Então vamos lá. O número como ele está agora, ele não é um número natural, tá? Ele é um número irracional. As frações elas são números irracionais, tá? As frações, perdão, as raízes, na verdade, porque elas são divisões ali que não tem um padrão, tá? Não é uma dízima, não é uma fração ali 0,5, não, é um número que não tem um padrão de continuidade ali após a vírgula, tá? Então por isso que a raiz ela não é um número racional, ela é irracional. Então eu tenho que transformar esse número aqui de dentro no menor número que eu consiga tirar ele da raiz ao cubo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um 5 ao cubo, dentro da raiz cúbica, eu consigo sair ele 5, tá? Então esse número poderia ser um 5 ali, tá? Mas vamos lá. A melhor forma de resolver essa questão, ou questões parecidas com essa, é fazer o seguinte, vamos lá. Vou pegar o 1260 e vou fatorar ele, tá? Fatorando vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7, tá? Então o n é 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 vezes 7 vezes x. Opa! Então aqui a gente já consegue ver algumas coisas, né? E se esse 2 estivesse ao cubo, ele já sairia. Tá? A gente já resolveria esse 2. O 3 também. E o 5 e o 7 é a mesma coisa. Então é basicamente a gente achar um número que a gente multiplica por esse outro aqui, né? A gente achar esse x que multiplica por esse outro,
por esse outro número aqui, que é o 1260, que consiga tirar ele da raiz. Então é só eu achar os números que multiplicando esses outros vai colocar todo mundo elevado a 3. Tá? Então, por exemplo, se o x for 2, se o x for 2, por exemplo, né? O 2 já sai. Então, beleza. Agora eu quero tirar o 3. Coloca um 3 elevado a 1. O 3 já vai sair junto. O 5 ainda está lá dentro. Põe o 5 ao quadrado, porque vai somar com 1 daqui, vai sair. E põe o 7 ao quadrado. Aqui a gente já mata a questão, tá? É basicamente agora a gente só fazer essa multiplicação, tá? Na calculadora aqui deu 7.350, tá? É o valor de x, é o menor valor de x, tá? É o menor valor, tá? O x poderia ser maior, mas a questão pediu o menor valor, certo? Pessoal, é isso aí, valeu. Se alguém tiver outra forma de resolver a questão, deixa aí embaixo, valeu.